Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar de O Mundo de Sofia. Eu estive vendo outras resenhas de outros canais no YouTube e elas corroboram com depoimentos de pessoas que eu conheço que falaram que O Mundo de Sofia é um livro difícil de você terminar de ler. Eu acho que muitos deles dizem isso pelo fato do conteúdo do livro ser bastante denso. Denso não porque tenha tantos acontecimentos, mas é porque ele é um resumo de todas as teorias filosóficas ocidentais. Cada teoria individualmente já é muito para ser absorvido. Imagine todas essas teorias, desde Sócrates até os teóricos contemporâneos. Mas esse livro dá um show. O autor, Jostein Gaarder, ele é simplesmente brilhante nesse livro. O livro é direcionado praticamente a todos os públicos, com exceção do infantil. Eu acho que não seria um tipo de livro indicado para criança. Justamente por conter tantos elementos da sociedade, num nível de compreensão mais elevados, que eu acho que tem mais a ver com a compreensão do ser humano, a razão da existência. Essas perguntas filosóficas, né? Quem é você? Por que vivemos? São essas perguntas que o ser humano carece muito mais, não de respostas, mas de poder elaborar possibilidades de respostas para essas questões. E a filosofia é tão importante porque ensina o ser humano a pensar. Em muitos casos, as pessoas acabam deixando de pensar por conta própria, porque, às vezes, dependendo da religião da pessoa, essa religião meio que responde por ela todos os questionamentos que ela vem a ter, e, de repente, infelizmente, fica descartado a necessidade de pensar. Muitos dizem ser um livro difícil. Eu lhe falei que é uma leitura densa, né, por conter muito conteúdo. Mas ele não é um livro difícil, depende da perspectiva de quem vai pegar esse livro para ler. O livro serve para estudo? Não, talvez ele seja um resumo das teorias que você, aí, estudante de filosofia, vai encontrar. O livro serve para passar o tempo? É um livro assim, eu posso ler em razão da história do livro? Também não. A história não convence em alguns momentos. Então, Glenn, como é que você diz que o livro é genial? A perspectiva de quem quer saber um pouco mais sobre a filosofia, ou de quem quer saber mais sobre os grandes pensadores da humanidade. Eu acho que a perspectiva ideal seria essa, que foi a perspectiva que eu tive, portanto eu gostei tanto desse livro. Sobre a história, olha só. A história conta nada mais do que a vida de uma adolescente de 14 anos, prestes a fazer os 15 anos. Um dia a Sofia recebe uma carta contendo apenas uma única pergunta. Quem é você? Só tinha isso escrito na carta. E esse quem é você é apenas o pontapé inicial de todo um curso de filosofia que se desenvolveria por correspondência. Até certo ponto por correspondência. Depois ela conhece a própria pessoa que estaria mandando essas cartas, instruindo a Sofia sobre os principais preceitos da filosofia. E aí a gente vai conhecer diversos pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Spinoza. Em alguns momentos ele chega a citar a teoria de outros pensadores que não eram necessariamente filósofos, mas que contribuíram para o pensamento da humanidade, como, por exemplo, como Marx, Darwin, Freud. Outro aspecto genial do autor foi ter utilizado a história da Sofia como artifício para explicar todas essas teorias, porque, na verdade, ele tenta confrontar episódios que acontecem na vida da Sofia, alguns até bem fora da realidade, com as teorias colocadas pelos principais autores como uma forma de explicar para a Sofia. Ao mesmo tempo que a Sofia está fazendo esse curso, o leitor acompanha ela nesse entendimento também. Mas há um detalhe que permeia toda a história, que é um mistério. Um mistério que, se eu falar aqui, é um baita de um spoiler. Porque a revelação desse mistério acontece exatamente na metade do livro. Então, da metade em diante, a sua perspectiva de leitura muda completamente. É como se uma outra história tivesse começado, mas ainda assim como artifício para continuar explicando, a partir desse ponto, outras teorias de outros teóricos.
O que eu posso dizer é que entre essas cartas que a Sofia recebe desse professor que está lhe ensinando filosofia, tem ligação direta com umas cartas enviadas por um tal major que se encontra no Líbano, e esse major envia correspondências para sua filha de nome Hilde. O interessante é que ele envia cartas para Hilde, mas também envia para Sofia. Ele tem conhecimento da Sofia e dos principais passos que a Sofia dá no seu dia a dia. Na maioria das cartas ele fala que precisa encaminhar essas cartas para a Sofia para que elas cheguem até Hilde. O grande problema é que a Sofia não tem a menor ideia de quem seja Hilde e não tem a menor ideia de quem seja esse major. Descobrir quem são essas pessoas e por que a Sofia está recebendo essas cartas tem tudo a ver com esse mistério revelado à metade do livro. Eu não posso dizer nada da metade em diante. O que eu posso dizer é que a Sofia conhece esse professor, que ele está enviando o curso de filosofia por correspondência, né? E daí, desse ponto em diante, o curso passa a ser presencialmente mesmo na casa desse professor. E ambos começam a investigar aí o que poderia estar sendo encoberto por esse mistério. O final do livro é muito bacana, você tem uma perspectiva assim completamente voltada para a fantasia, só que mesmo assim, para quem compreendeu bem o livro, vai entender que não importa a fantasia também faz parte do ser humano. Então é meio que tudo que existe, mesmo que seja na fantasia, então de alguma forma existe. E o livro é carregado de preceitos, porque cada filósofo trazem preceitos riquíssimos para a vida do ser humano. Eu vou me utilizar aqui da frase de que o Eduardo falou, que ele disse que esse livro não é um livro apenas para ser lido, é um livro para ser vivido. Eu me atrevo a dizer que tem muitos preceitos aqui que superam, inclusive, a filosofia teológica. Então, assim, se você tem alguma questão com Deus, se você tem alguma questão com a sociedade, se você tem alguma questão com a existência, se você se pergunta qual é o sentido da existência, existe Deus, onde estamos, para onde iremos, esse livro é muito legal, ele não traz respostas, ele traz, sobretudo, formas de se portar diante dessas perguntas, e que são completamente justificadas pelo simples ato de você questionar. Eis alguns trechos que eu achei interessante. A única coisa que necessitamos para ser filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. A razão é eterna e universal, justamente porque ela se manifesta apenas em questões eternas e universais. Quando duvidamos de algo, podemos ter certeza também de que estamos raciocinando. E quando raciocinamos, temos a garantia de que somos seres pensantes. Penso, logo existo. Se o cérebro das pessoas fosse tão simples ao ponto de podermos compreendê-lo, nós seríamos então tão estúpidos que não conseguiríamos fazê-lo. Assim, minha gente, o livro é um baita curso de filosofia. Você vai terminar de ler essa leitura assim, grato, mas grato por conhecer, ter a oportunidade de conhecer os grandes pensadores da humanidade e poder de simpatizar com o pensamento que eles mesmos desenvolveram numa época em que a tecnologia era bastante aquém da que existe hoje em dia. E aí, isso é uma leitura recomendadíssima, eu dou 5 estrelas para esse livro, não tem como dar menos. É um livro simplesmente incrível. Eu só digo que você tem que ler com a perspectiva e com a curiosidade de conhecer as teorias dos filósofos. Não leia pela história, leia pelo que o livro tem a oferecer de melhor. Simplesmente incrível. O Jostein Gaarder se garantiu. E posso dizer que depois de ter lido esse livro, hoje eu me sinto muito mais filósofo do que eu poderia imaginar que eu poderia ser. Na verdade, eu acho que eu já tinha alguns pensamentos, sabe esse pensamento de gente maluca? Eu volta e meia tenho muitos desses pensamentos e cheguei à conclusão de que talvez eu não seja tão maluco assim. Talvez de repente eu só esteja colocando a minha cabeça para funcionar ou para pensar, né? Para filosofar. E é isso, aqui embaixo vai estar a resenha do vídeo do Franz Kafka, Metamorfose. E aqui a última resenha do canal, que foi Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.